E as pessoas ficam me perguntando, e agora? Diz que o Lula está aí em Brasília, num hotel, e virando voto de senador. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão ouvindo. Não vai virar voto de ninguém. Eu vou dizer aqui quem vai votar pelo impeachment. Quem vota pelo impeachment? A bancada do PT, a bancada do PCdoB. Otto Alencar vota Armando Monteiro, vota Requião e também a senadora Cátia Abreu. O restante, eu duvido, olhe para mim, você está em casa, eu duvido que alguém, dos que eu não falei o nome, tenha coragem de tirar a corda do pescoço de Dilma e colocar no dele. Porque vai saber. E sabem, não são tolos. Cada um está na sua base e sabe o que o povo pensa e sabe que o povo enxerga, não olhando para mim nem para o parlamentar, mas um povo que anda nas ruas, que vê, fechou, não tem vaga, alugo, vendo, não tem vaga, fechou, abre o jornal, vê os telejornais e diz, aumentou o número de desempregados, as pessoas entram no supermercado e vê, cadê o preço do feijão, ninguém pode comprar porque feijão virou ouro, porque ela pegou o nosso estoque regulador e mandou para Fidel Castro em Cuba, Fidel nos devendo o Porto de Mariel e vai ter que pagar. Então, eu gostaria de dizer aos senhores, eu posso até errar na minha previsão, mas eu duvido que alguém seja tão doido para tirar a corda do pescoço de Dilma e colocar no dele. Agora, esses que eu falei, esses vão votar mesmo com ela. Eu tenho convicção de que houve crime de responsabilidade da senhora Presidente da República, tanto em relação aos decretos, quanto em relação a essa operação de crédito. Mas não foi ela em relação às pedaladas fiscais. Não tem a digital dela. Ora, quem quer fraudar não vai mostrar, não vai assinar. Mais ainda, não há contrato de operação de crédito. É aí que está a fraude. Se houve pagamento de juros e se quer um contrato para assegurar ao banco que iria receber, isso ainda é muito mais grave. Isso mostra a fraude fiscal no caso das pedaladas, que eu reputo ainda mais grave do que os decretos. Mas é um fato tão pequeno, né? É processar uma senhora Presidente da República por um fatozinho, ou isso é pelo em ovo, né? Eu quero dizer que isso é apenas a ponta do iceberg, porque nós só podemos julgar 2015. Se nós formos olhar 2013 e 2014, nós veríamos que o iceberg é muito maior. É um iceberg que teve a capacidade de derrubar um país. É um iceberg tão grande, de tanta irresponsabilidade fiscal, que praticamente quebrou esse país e nós vamos levar 3 anos para poder consertar. E esse pelo em ovo, esse fatozinho que quebrou o país, levou à maior recessão da história do Brasil e nós levaremos, infelizmente, mais 3 anos com medidas amargas para poder consertar e fazer o país voltar a crescer. Mas eu queria dizer que a OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, hoje informa que o Brasil terá o pior desempenho na criação de empregos comparado a 43 países da OCDE. Esse relatório também faz uma previsão de um saldo negativo de 1,6%. E esse dado praticamente revela com muita clareza que os trabalhadores desempregados estão pagando a conta de um desarranjo e de um desajuste na economia muito grave. Quase 12 milhões de desempregados no Brasil hoje não pode ser ignorado sob pena de nós termos aqui uma cobrança da sociedade por não estarmos entendendo o que aconteceu no país. Eu tenho a dizer que o que nós estamos fazendo, Janaína, Dr. Miguel e eu, única e exclusivamente em benefício do povo brasileiro, porque nós amamos este país, amamos o seu povo, não é? E ele está sendo desrespeitado, ou foi desrespeitado, nos mandatos que o PT assumiu e que entregou o país a uma camarilha que roubou o país, que tirou o dinheiro dos pobres, né? E que não pode continuar nesse andar, porque, na verdade, o Brasil não é do Lula, o Brasil não é do PT, o Brasil é nosso, é dos brasileiros. É verdade que na última reunião do impeachment a gente ouviu José Eduardo Cardoso ler a carta de despedida da presidente Dilma. Ele leu a carta
que não tinha nada de novo. A mesma Cantilena, a única coisa nova que eu vi foi uma hora que ela fala assim, qualquer ser humano erra. Ela nunca reconheceu erro de nada, porque eles não erram, eles são infalíveis, né? É onipresente também, porque eles aparecem em tudo que é lugar, todo lugar que tem crime eles estão no meio, então são oniscientes, estão aqui, estão ali, estão aqui, estão ali, né? Mas teve um lampejo, eu pensei que ia sair alguma coisa ali, senador Rigoff, mas só foi isso, qualquer pessoa erra e mais nada. Aí veio porque nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e nós estamos, eu sou vítima de um golpe, eu sou vítima dos golpistas, porque eu sou vítima de uma tramóia, eu nunca participei de nenhuma tramóia, nenhuma trama contra ela. Se eu fiz algum trama algum dia, foi contra o Brasil, porque ajudei ela a se eleger. Quando eu ainda era enganado, quando eu viajava na maionese, achando que era um projeto para tirar alguém da miséria e fazer a inserção dos nossos irmãos na vida social e participação na vida do país. Ela disse que se tratava de um golpe de Estado. E isso é muito sério, porque golpe de Estado tem sinônimo no direito. Golpe de Estado significa retirar ilegitimamente, ilegalmente um governo. E eu quero perguntar, né, onde está o golpe de Estado num processo de impeachment que é previsto na Constituição, onde se deu ampla defesa, contraditório, oitiva de testemunhas por mais de 200 horas, onde em cada decreto mínimo de 2, 3 linhas foram 8 testemunhas se pronunciar, e mais do que isso, além do respaldo popular das ruas, um golpe de Estado, entre aspas, comandado pelo guardião da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, de tudo, a única coisa que eu tenho a lamentar é que vai ficar registrado nos anais desta casa e na história da senhora Presidente da República, que ela mais uma vez desrespeitou o Congresso Nacional, mais uma vez ela não está entendendo o que está acontecendo e mais uma vez ela rasga a Constituição quando ela trata um processo legítimo, independente do resultado agradá-lo ou não, como um processo ilegítimo e ilegal. O Brasil sabe quem deu o golpe. O golpe de encerro foi no processo eleitoral, quando Mr. M escreveu a sua novela e encontrou uma atriz capacitada, Dilma Hanna Rousseff, ou Vanna Rousseff, para interpretar a peça Mentirosa. Mas eu queria perguntar, me responda só uma coisa, senhora Presidente. A senhora mentiu ou não mentiu? Imagine se tivesse PROCON para o processo eleitoral. Imagine os senhores, um cara que tem uma lojinha que vende ventilador, televisão usada, e ele mente para o cara que compra o ventilador para ele. Fala que tem 3 giros e só tem um. Aí o cara vai atrás de Celso Russomano. Celso Russomano denuncia o cara, chega dentro da loja do cara com a televisão e o cara se gela todo para não ser preso e dá um novo. Mas no processo eleitoral, uma mentirada que essa mulher contou para a nação e fica por isso mesmo. E não pode ficar, senador Ataíde. Por isso, essa ex-presidente perdulária, mentirosa, que destruiu essa nação, juntamente com seus asseclas, haverá de ser banida definitivamente da vida política da nação brasileira. Logo, a presidente afastada que tanto disse que não tinha direito à defesa, que estava lhe sendo cerceado o direito à defesa. Entretanto, quando chega o momento dela fazer a defesa na comissão do impeachment, o que faz ela? Manda uma carta. Então, me lembrei até de um verso do milionário, do saudoso milionário, né? Da dupla Milionário José Rico, que tinha uma música que dizia o seguinte: estou escrevendo essa carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o seu olhar. Acho que encaixou como uma luva. O que parece é que a presidente, que exalta tanta coragem, que fala tanto de luta, ela não teve coragem de encarar a comissão de impeachment. Essa é a impressão que ficou. E não teve coragem por quê, senador Moca? Porque os fatos gritam nos autos. Mas não reconhece nada, nem o mérito dos outros, nem não reconhece nada. De uma certa forma, eles têm razão, porque quem descobriu o Brasil foram eles, né? Então, e de uma certa forma, a gente tem até que entendê-los. A primeira missa foi rezada por Lula. Então, a gente tem até que entender eles, né? Em algum momento. Eu dizia lá numa entrevista que eu dei na Veja, que a bancada de defesa do governo tem espírito de cachorro. Porque cachorro morre com o dono. Mas quem abandona o barco tem espírito de gato. Porque gato não gosta do dono, gosta do ambiente.
Se a tigelinha de leite do vizinho for maior e o sofá for melhorzinho, porque gato dorme 14 horas por dia. Ele vai embora, ele não quer nem saber que ele já esteve aqui. O governo foi deles 13 anos. E não tem que pular do barco mesmo agora. Comeu a carne, está com osso e vai ficar com osso até o final. Mas eles sabem que os erros cometidos são irreparáveis. Os erros cometidos destroçaram, desmoralizaram, nos expuseram. Nós viramos ridículo do mundo, o mundo zomba de nós. Nós viramos piada do mundo. Ninguém acredita em nós. Nós chegamos já no limiar do fundo do poço, não encostamos ainda, mas ainda estamos numa quedinha livre, mas vamos chegar lá. Por quê? Todo dia tem um escândalo, e a gente vê o pus saindo desses tumores de todos os lados, provocados por uma enfermidade, uma infecção que eles produziram nesse país. Eu penso que, na democracia, os movimentos sociais, os sindicatos, a sociedade, tem o direito, sim, e deve se manifestar falando. O que não pode, não é aceitável a mentira, a calúnia, como forma de terrorismo, como foi feito aqui na rodoviária de Brasília, de um folheto de autoria da CUT dizendo que iam acabar com cláusulas pétreas da Constituição. Cláusulas pétreas, 13º salário, férias e uma série de benefícios para os trabalhadores. Quer dizer, imaginar que isto vai ser extinto pelo governo de plantão, sinceramente, não considero. Da mesma forma, na saúde, o terrorismo que está sendo feito com grau de responsabilidade, o senhor pode dizer, todos podem dizer, vão reduzir benefícios na área, essa reforma da Previdência pode prejudicar, pode ser dito. Eu vou aqui também estar trabalhando para que não haja uma lesão ao direito adquirido dos trabalhadores. Agora dizer que vai acabar com o SUS, que vai acabar com o SAMU, que vai acabar com a farmácia popular, distribuir folhetos, não é uma atitude responsável, porque traz um terrorismo e uma mentira para as pessoas menos informadas. Não é admissível, do ponto de vista do respeito à verdade, que se faça e se cometa este crime de fazer esse terrorismo, assustando os trabalhadores, como fizeram neste folheto. São peritos em apontar o dedo, mas não falam nada de Passadina, de Abreu Lima, de Petrobras, da Eletronuclear, não fala nada de uma esteira de tesoureiros presos. Eu não gosto de apontar o dedo, senador Moca. Pedir música, né? Depois de 3 tesoureiros presos, pode pedir música no Fantástico. Exatamente, e não fico feliz de desfiar esse rosário aqui, mas resolvi que não ia mais me calar, porque eles não perdoam o argueiro no olho de ninguém, mas não reparam na trave que está no seu olho. Ela fez uma vaquinha para poder arrumar dinheiro para alugar avião. Nós solicitamos ao Tribunal Superior Eleitoral que aprisione todo esse valor já arrecadado. Segundo lugar, impeça a continuidade da arrecadação pelo fundo. E terceiro lugar, tente identificar aqueles que já foram doadores até o momento. Olha, por que não vai de ônibus? Que o nome dela já propõe Dilma Caravana Sucesso. Faz uma caravana e vai. Não precisa de avião. Aliás, anda em avião de carreira. Vá para o aeroporto, entra num Finger. Ou então, vai de carro, anda por aí. A mulher eleita democraticamente, que tem o apoio de 54 milhões de brasileiros, eles estão com a senhora, ande na rua. Pelo menos a senhora vai ver as placas de aluga-se, vende-se, aluga-se, aluga-se, vende-se, aluga-se. Não tem, fechado, fechamos, quebrou, fechamos. A senhora vai ver essas placas que certamente a senhora não vê. O Brasil cresceu nesses últimos 3 anos, não vou nem comparar com os países emergentes, eu vou comparar com países da América Latina, na média, 2,72% a menos. Isso parece pouco. São 170 bilhões de reais a menos por ano que países menores do que nós da América Latina. É isso que significa uma gestão fiscal irresponsável. Como a Venezuela nos pagará, pergunto? Como voltará o Porto de Muriel? Quero chamar a atenção para uma coisa absolutamente simples, senador Caiado. Senador Caiado, o preço do feijão, e feijão é uma coisa tipo água na mesa do brasileiro. Feijão é uma coisa que não pode faltar.
parece que faz parte da nossa identidade. Mas o feijão, porque nós temos um estoque regulador. Parte do nosso estoque regulador, senador Otto, essa senhora deu para Cuba. Pediu autorização ao senhor, pediu autorização a mim, pediu autorização aos senhores, pediu autorização ao Brasil, pediu a quem para doar aquilo que não lhe pertence. Assim como eles perdoaram dívida de ditadores africanos em troca de obra para Odebrecht, para que 30% voltasse e Lula pudesse receber R$700 por uma palestra. Ô, homem preparado. Mamãe me acorde. Ai, meu Deus. Morde aqui para ver se sai leite. 700 mil. E batia no peito e falava, só eu e Bill Clinton. Só eu e Bill Clinton. Fica muito fácil governar quando se tem dinheiro a rolê. Essa é que é a grande verdade. Então não tinha limite para nada. Podia gastar o que quisesse com educação, com saúde. E hoje me surpreende muito alguém falando aqui em legado, quando nós estamos em 100º, 31º lugar no mundo em termos de qualidade em ciência e matemática. Esse é o nosso lugar na educação. Que legado é esse? É essa a verdade, Brasil. Brasil desempregado, esposa com o marido desempregado, filhos desempregados, um país violento e drogado, de fronteiras abertas, um país onde o presidente da República não tem responsabilidade com a Polícia Federal. Temos 1.100 quilômetros abertos com o Paraguai, 700 abertos com a Bolívia e 3.000 no entorno de Amazônia. A Argentina tem 34 milhões de argentinos, senhores senadores. Tem 48 mil homens da Polícia Federal. Nós temos 204 milhões de brasileiros. Nós não temos 12 mil homens operacionais na Polícia Federal do Brasil, com tanta fronteira aberta. E viva a Polícia Federal, pelo bem que tem feito a esse país. Temos que vir aqui fazer esse contraponto, porque não é possível que um grupo que está boa parte dos seus dirigentes preso, que só o baixo clero sobrou para fazer a gritaria, tente se sobrepor sobre a verdade desse país, sobre o que está acontecendo de fato, que na verdade isso que está acontecendo é o legado, é a herança maldita de um governo perdulário. De maneira que eu aqui, Magno Malta, tenho plena consciência, Brasil, de que eles não voltarão. Aliás, eu vi agora o ministro Jungmann falando na televisão sobre as Olimpíadas, e a repórter lá do Globo News, entrevistando ao vivo, perguntando ele sobre o risco de ataque terrorista no Brasil. Ele diz, olha, aqui não tem célula terrorista, né? E essa é a análise que se faz. Pode ter algum lobo solitário por aí. Os ataques terroristas, eles acontecem onde existe limítrofe, nos limítrofes onde você tem o núcleo, a célula maior do Estado Islâmico ou de outras células terroristas, mas fora desses arraiais, é verdade, onde aconteceu porque atacaram, foi lobo solitário, gente que está envolvida ideologicamente com eles. Mas as nossas chances são mínimas, disse ele, de termos um ataque terrorista para apavorar o Brasil. E eu quero concluir dizendo, o pior ataque que nós podemos receber e vai apavorar essa nação é a volta de Dilma. Mas esse ataque, Deus não vai permitir que aconteça conosco, é a minha crença. Obrigado, senador Randolph.